Os resultados do último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, divulgados na semana passada, mais uma vez colocaram as universidades públicas em destaque pela qualidade de seus cursos. Por exemplo, entre as universidades federais, 70% dos cursos foram classificados com nota 4 e 5, as mais altas. No entanto, esse modelo de sucesso está seriamente ameaçado pela reforma administrativa proposta pelo governo. São 6 pontos principais que ameaçam o atual modelo das universidades públicas. O primeiro é que, pela proposta do governo, as atividades ligadas à educação não devem ser consideradas como típicas de Estado, e com isso as carreiras ligadas à educação não teriam direito à estabilidade, deixando elas mais expostas à perseguição política e colocando em risco a liberdade acadêmica da universidade. É importante lembrar que, recentemente, um estudo alemão mostrou que a liberdade acadêmica já está em crise no Brasil, já está havendo redução dessa liberdade acadêmica e isso poderia ser ainda mais agravado com a aprovação da reforma. O segundo ponto é a grande mudança prevista pelo governo nas atuais funções de confiança e nos cargos em comissão. Hoje em dia, as funções de confiança somente podem ser ocupadas por servidores de carreira e os cargos em comissão devem ser ocupados uma quantidade mínima por servidores de carreira. Na proposta do governo, essa obrigação vai acabar. Isso abriria espaço para uma ocupação mais política dos cargos atuais, que existem em grande número nas universidades. Por exemplo, diretores de curso, chefias de departamento e coordenações de curso, elas são todas funções de confiança ou cargos em comissão. Isso permitiria uma certa ocupação política da universidade, o que colocaria em risco também tanto a liberdade acadêmica quanto a qualidade dos cursos. O terceiro ponto é que a PEC permite uma grande expansão dos poderes do presidente da República, que poderá passar a extinguir, transformar e fundir entidades públicas, como as próprias universidades, apenas por decreto presidencial, o que hoje em dia exige a aprovação de lei para acontecer. Com isso, as universidades podem ficar num permanente estado de temor de serem extintas, o que também poderá contribuir para reduzir a liberdade acadêmica, com a universidade se restringindo e se policiando e evitando fazer qualquer estudo ou análise que possa soar crítica ao governo por medo de extinção. A quarta ameaça é a possibilidade trazida pela PEC de acumulação de cargos de magistério por militares, o que poderia abrir a porta para uma verdadeira militarização do meio acadêmico. O quinto risco trazido pela PEC é a possibilidade a expansão da possibilidade de contratação de temporários no serviço público. Com a PEC, temporários podem passar a ser contratados também para atividades avulsas. Com isso, ao invés do corpo permanente que hoje em dia caracteriza a universidade pública, poderia passar a haver um corpo apenas temporário, contratado sob demanda, por exemplo, para ministrar uma disciplina ou para realizar uma orientação de pós-graduação, um cenário totalmente distinto do atual. Em sexto lugar, a PEC amplia as possibilidades de delegação, de transferência ao setor privado de serviços públicos, tais como a educação. Com isso, grupos empresariais, o setor educacional, poderiam assumir o serviço público de educação no lugar das atuais universidades, recebendo para isso recursos públicos para prestar o serviço. E essa possibilidade também pode ajudar a explicar o porquê o setor empresarial apoia tão ferrenhamente essa reforma, porque afinal ela pode permitir tanto uma expansão dos seus atuais negócios, como uma garantia pelo Estado das suas receitas e dos seus lucros. Com todos esses pontos reunidos, a PEC da reforma administrativa pode promover uma enorme mudança no atual modelo existente da universidade pública. Ao invés de um corpo permanente, como existe hoje, podemos ter um corpo que é um corpo sem estabilidade, mais exposto à pressão política, e um corpo temporário. Isso, considerando que ainda existe a possibilidade de simples extinção da universidade e substituição dela pelo setor privado. Com tudo isso, o modelo atual de excelência da universidade pública, com a aprovação da reforma administrativa encaminhada pelo governo, pode infelizmente se transformar numa mera lembrança do passado.